Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais essa aula. E agora, tratando sobre o Decreto 7.508 de 2011. Esse é um decreto que, nesse edital, ele se encontra dentro de Sistema Único de Saúde. Então, lá no edital, no tópico que ele pede SUS, ele vai pedir o decreto, ele pede o decreto 7.508. E ainda dentro do específico, da parte de específica lá dos agentes de vigilância ambiental em saúde, beleza? Então, é um decreto que está tanto na básica de SUS, quanto na específica, tá? Como ele está nos dois, sim, vai cair questão sobre ele, tá? Não tenho dúvida, vai cair ali uma questãozinha sobre ele. Para os agentes de saúde comunitária, só está dentro da básica, né, dentro do Sistema Único de Saúde, com algumas chances de cair na sua prova. Agora, para os agentes em vigilância ambiental em saúde, que está tanto na básica quanto na específica, sim, é certeza que vai cair uma questão sobre o decreto 7.508, às vezes até mais do que uma, tá? Mas eu aposto em uma questãozinha sobre esse assunto, beleza? Olha lá. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Do que esse decreto trata? Na verdade, ele é um decreto que regulamenta as ações estabelecidas pela Lei 8080/90, Lei Orgânica da Saúde. Porque o sistema jurídico de organização legal brasileira, ela funciona exatamente assim. Primeiro nós temos então a nossa Carta Magna, a Constituição. A Constituição vem e estabelece a criação do Sistema Único de Saúde. Essa criação ela é fundamentada, ela é regulamentada pelo Congresso Nacional em duas leis, né, que é a 8.149 e a 8080/90, né? E aí a lei ela é criada, mas é necessário que o Poder Executivo execute aquilo que a lei estabelece. Então vem o Poder Executivo, para que aconteça essa execução, ele estabelece então um decreto. Um decreto é uma ação do Poder Executivo para se cumprir aquilo que é estabelecido na lei. Então o decreto 7.508 é um decreto para estabelecer ações para se cumprir aquilo que está na 8.080 de 1990. Beleza isso? Tá? Então primeira coisa que a gente tem que saber, ele vai dispor, regulamentar a Lei 8080 de 1990. Então isso significa que, obviamente, eu só devo estudar esse decreto depois de ter estudado a 8080/90. É muito mais fácil a sua compreensão. Inclusive, eu parto de um pressuposto que você já tenha assistido a aula de 8080. Beleza? Para que a gente consiga dar essa continuidade. Ok, então ele regulamenta isso para quê? Para estabelecer como que esse Sistema Único de Saúde será organizado. Esse estabelecimento ajuda no planejamento das atividades do Sistema Único de Saúde. Tá? Os primeiros pontos, então, que esse decreto vem nos dar são algumas definições. E sim, o examinador gosta bastante de cobrar essas definições, certo? Primeira definição que é extremamente relevante é a definição de região de saúde. Quando se fala uma região de saúde, do que nós estamos falando? Tá? O que define uma região de saúde? Então, primeira característica, uma região de saúde é um determinado espaço geográfico. Então, uma região de saúde é um determinado espaço geográfico, certo? Mas o que caracteriza um espaço geográfico para ser definido como região de saúde? Então, olha lá, sendo um espaço geográfico, ele precisa ter características. E quais são essas características? Para melhor visualizar isso, eu gosto de
fazer aí alguns exemplos, algumas interpretações daqui que está escrito, que eu acredito que fica um pouquinho mais fácil. Né? Se nós pegamos, por exemplo, ali no entorno do Distrito Federal, existem alguns municípios no Goiás. Entre eles, por exemplo, existe ali o município de Águas Lindas, minha queridíssima e amada cidade de Águas Lindas. Né? Você tem Águas Lindas. Logo ali depois de Águas Lindas, você tem um outro município chamado Girassol. Né? Então você tem Águas Lindas, aí você vai ter o Girassol. E aí depois do Girassol, nós já temos ali o município de Cocalzinho, tá? Goiás. Então, Águas Lindas, Girassol, Cocalzinho, beleza? Tá. Quando nós pensamos em Girassol, então a gente entende que Girassol ele está ali em uma questão limítrofe entre Águas Lindas e Cocalzinho, né? Ele é um município limítrofe, é limítrofe a Águas Lindas e limítrofe ao Girassol. Beleza, entendemos isso. Por que isso é importante? Porque entenda o seguinte, quando nós falamos no girassol e nós vamos buscar aspectos da saúde do girassol, o girassol atende ali a atenção básica em saúde. Atende, tem lá um posto de saúde, né, que dá ali alguns médico de família, né, tal. Então você tem ali uma atenção básica de saúde. Mas quando aquelas pessoas, aqueles usuários da saúde, precisam de uma média complexidade e de uma alta complexidade, para onde que eles vão? Eles vão para Águas Lindas e depois, logo depois de Águas Lindas já é o Distrito Federal, então já colocamos ali a região administrativa de Ceilândia, então Águas Lindas, Ceilândia, ou eles procuram Cocalzinho? O Girassol procura Águas Lindas, Ceilândia. Ceilândia já é DF, que é também limítrofe ali com Águas Lindas. Águas Lindas, Ceilândia ou procura Cocalzinho? A grande maioria daquelas pessoas que ali residem procuram Águas Lindas DF, Águas Lindas, Ceilândia. Vai procurar Águas Lindas ali numa média complexidade, ali no hospital em Águas Lindas, né? E também vai procurar em média complexidade e alta complexidade no Hospital Regional da Ceilândia. Sendo que é muito mais próximo, por exemplo, a Cocalzinho do que a Ceilândia. Por que eles não vão para Cocalzinho? Tá? A grande questão é aonde que ela se encontra e qual característica política, econômica e social que o município de Girassol está. Sim, em linhas que desconsideram qualquer aspecto social, econômico, seria mais próximo procurar Cocalzinho, por exemplo. Mas por que procura Ceilândia? Simples. Por quê? Porque do Girassol para Ceilândia tem ônibus todo dia. Tem ônibus que sai do Girassol e vai para Ceilândia. Não tem essa mesma quantidade de ônibus que sai do Girassol para Cocalzinho. Não tem. Apesar de ser próximo, não há uma ligação. Tem lá a rodovia, beleza, mas para ter acesso, basicamente tem que ir de carro. Né? Tem uma van lá, que eu acho que vai de manhã, volta à noite, pelo menos era assim, quando eu andava por aquelas bandas. Né? Mas isso não é o suficiente. Para Ceilândia tem ônibus toda hora. Para Brasília tem ônibus toda hora. E para chegar na Ceilândia, esse mesmo ônibus passa por dentro de Águas Lindas. Né? Isso significa, então, que o Girassol tem muito mais características de ser uma região de saúde junto com Águas Lindas e até mesmo Ceilândia, do que Girassol e Cocalzinho. Quer ver? Vamos tentar entender aqui. Ó. Região de saúde é um espaço geográfico contínuo, tem que estar contínuo, né? Tem que ser limítrofe, contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais.
pessoal que mora no Girassol, é Goiás Girassol, mas é de minoria de goianos, quase não tem goiano lá. Não, tem muito filho de Brasília, muito brasiliense, muito ceilandense, né, que nasceram no DF e não conseguiram adquirir algum imóvel em Brasília, mas conseguiram no Girassol, então foram para lá. Né? Tem ainda muita gente que ainda migram para o Distrito Federal e chega no DF também não consegue residir, então termina indo morar no Girassol. Então você tem uma sociedade heterogênea no Girassol que provém de diversos lugares, que é diferente de Cocalzinho. Cocalzinho só tem goiano. Né? Tem pessoas de fora, obviamente, mas a grande maioria é goiano. Cocalzinho é uma cidade histórica, né, mais antiga, então já tem mais goiano. Então, culturalmente, o Girassol está muito mais próximo de Águas Lindas e Ceilândia do que de Cocalzinho. Economicamente, o Girassol vive do Distrito Federal. Cocalzinho já tem economia própria, né, enquanto o Girassol vive do Distrito Federal. Né? Social. As redes sociais ali estão, eles trabalham em Brasília, em Águas Lindas, vão, voltam todo dia, estudam, tal. Então, você tem essa rede social. E as redes de comunicação e infraestrutura e transporte compartilhado. Tem transporte do Girassol para Ceilândia, tem transporte de Girassol para Taguatinga, para Brasília, para Asa Sul, Asa Norte, e todos eles passam por dentro de Águas Lindas. Não é? Então, isso significa que, obviamente, ele está mais vinculado a isso, com a finalidade de integrar a organização, planejamento e execução de serviços de saúde. Entender uma região de saúde serve, e criar, estabelecer uma região de saúde, óbvio que existem regras para estabelecer o que é uma região de saúde, aonde que ela vai estar ou não, né? Mas aqui é para você não esquecer a definição. A definição é, então, um espaço geográfico aonde que os municípios são limítrofes e tenham aspectos culturais, sociais e econômicos em comum, com rede de transporte compartilhada entre eles. Beleza? Fechou? Show de bola. Tá. Uma outra definição é o contrato organizativo de ação pública da saúde. Vamos lá. O que é um contrato organizativo? O nome já diz. É um contrato. O que é um contrato? Se eu assino um contrato com você, nesse contrato estabelece, então, o que eu vou fazer, o que você vai fazer, o que eu devo fazer, o que você deve fazer. Estabelece, por exemplo, caso de não cumprimento, pode ter estabelecido algum tipo de multa, pode estabelecer alguma coisa. Então, um contrato é um acordo reduzido a termo, ou seja, escrito. É um acordo escrito. O contrato organizativo da ação pública de saúde também é um acordo escrito. Então, quando os municípios, eles fecham ali um convênio, né, eles precisam assinar um contrato. Beleza? Então, eles reduzem a termo aquilo que lá é estabelecido. Então, a primeira coisa é a gente entender isso, que todo contrato é um acordo firmado entre os entes federativos, ou seja, os municípios são entes federativos, os estados são entes federativos, estado, município, DF, entes federativos, com a finalidade de organizar, serviço de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, 80-80, nós vimos isso, com a definição de responsabilidade, ó, o contrato, ela vai dizer qual é a responsabilidade, quais são os indicadores, a meta de saúde, os critérios de avaliação que lá está, desempenho, os recursos financeiros, de onde que vai vir o dinheiro para cumprir isso? Vai ter que estar no contrato. Beleza? Então o município fez um consórcio ali com outro município, tem um contrato. Águas Lindas fez um consórcio com o Girassol, meu exemplo anterior, tem que ter um contrato. É um contrato organizativo, que serão disponibilizados, formas de controle de fiscalização, ok. Então, o contrato, ele é um documento reduzido a termo, que garante um acordo e lá estabelece quem vai fazer o quê e da onde que vai vir o dinheiro e como que será fiscalizado, tudo bonitinho, tá? Porta de entrada. Porta de entrada é como o usuário entra no sistema. Existem algumas portas de entrada, tá? Algumas portas de entrada. Daqui a pouco eu comento melhor, porque a gente vai ver alguns aspectos da porta de entrada. Comissão Intergestores.
Comissão intergestora são aquelas que nós estudamos na 8080, a CIT, a Comissão Intergestora Tripartite, a CIB, Comissão Intergestora Bipartite, e aqui ele ainda vai falar sobre a CIR, né, que são a possibilidade de criar comissões intergestoras regionais, tá, dentro de uma região em um estado. Então ele pode ser dividido em região, e aí dentro de uma região tem uma comissão só para aquela região, também é possível, tá? Já estudamos lá. A questão das comissões intergestoras, mapa da saúde, tá? Primeiro aspecto, não podemos confundir o mapa da saúde com a região de saúde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? O que é o mapa da saúde? O mapa da saúde, da mesma forma, leva em consideração os aspectos geográficos. Mas é um mapa. Então, se é um mapa, eu estou falando de uma descrição geográfica. Vamos visualizar, então, a Ceilândia, minha queridíssima e amada Ceilândia. Quando nós pensamos na Ceilândia, a Ceilândia é uma região administrativa gigante. É muito maior do que muitas capitais brasileiras em número de habitantes, né? Mas quando a gente pensa no mapa da Ceilândia, então a gente pega lá a Ceilândia. Então eu tenho a Ceilândia Centro, eu tenho a Ceilândia Sul, do lado da Ceilândia Sul eu tenho ainda a Guariroba, eu tenho o Pessul, certo? Sem contar o pôr do sol e o sol nascente, que viraram outra região administrativa, tá? Mas está ali colado na Ceilândia e é atendido pela Ceilândia, tá? Do outro lado nós temos então a Ceilândia Norte, nós temos o setor Bolinha, setor O, nós temos QNQ, QNR, nós temos a expansão do setor O, beleza? Nós temos o P-Norte, meu querido e amado P-Norte, né? Então você tem, e ainda o sol nascente que está lá entre o sul, que não faz parte, mas isso é a Ceilândia. O que é um mapa? Pega todo esse mapa e coloca no mapa aonde tem um posto de atenção básica, aonde que tem posto de saúde. Então no PSU, no PSU tem ali entre a 32 e a 28, tem na 10, certo? Tem, e aí você vai estabelecendo, tá? Aonde que tem os postos de saúde, beleza. Hospital, o hospital tem o Hospital Regional da Ceilândia, tá aqui o Hospital Regional da Ceilândia. Beleza. Então, ações públicas, os postos, o hospital. Existe ainda UPA? Tem. Então, tem a UPA ali, né? Do lado da Fundação Bradesco, tal. Tem a UPA. Beleza. Certo? Ok. Beleza, fizemos isso. Mas isso é um mapa, desenhando o mapa. Só que o mapa leva em consideração outros fatores. Leva em consideração os serviços também prestados pela iniciativa privada. Isso é extremamente importante que você lembre sobre o mapa da saúde. Leva em consideração os serviços prestados pela iniciativa privada. Então tem que colocar no mapa, por exemplo, o Hospital São Francisco, tá? Que fica ali na Guariroba. Então coloca o Hospital São Francisco. Na frente do Hospital da Ceilândia tem um monte de clínica. Tem Clínica Brasília, tem Medsei, né? Tem Hospital das Fraturas, né? Então coloca tudo lá dentro deles, em todos eles. Aí vai dizer entre eles, fora em outros pontos que também tem clínica, tem atendimento médico, tem um monte de coisa na Ceilândia. Beleza. Além disso, vai dizer entre eles quais deles atendem conveniados com o SUS. Então, dentre eles, coloca lá, não, esse hospital atende conveniado com o SUS, essa clínica atende conveniada com o SUS, e qual deles não atendem conveniado com o SUS, não tem convênio com o SUS. Beleza, coloca lá também. Pronto, fez tudo isso, tem um mapa da saúde. Para que serve esse mapa? Para ajudar as atividades públicas a estabelecer políticas de saúde. Beleza? Tem que saber o que é público, o que é privado e aonde que elas estão, para atender isso. Ok? Por exemplo, na Ceilândia tem tudo isso. Se você vai ali para o Lago Sul tem muita coisa não. Tá? Pública não. Tem um posto de atenção básica, até onde eu lembre, e é isso. Mas tem hospitais privados, né, particulares, então coloca lá também. Por que não leva mais para lá se na Ceilândia tem mais? É porque lá a maioria das pessoas utilizam a iniciativa privada. Não é? Então isso é um mapa. O mapa é para considerar essas ações. Olha lá. Então, descrição geográfica, distribuição de recursos humanos, de ações de serviço de saúde ofertados pelo SUS, pela iniciativa privada, todas, sejam conveniadas ou não com o SUS, considerando a capacidade instalada existente, os investimentos de desempenho aferido, a partir de indicadores de saúde. Beleza? Ok.
Rede de atenção à saúde nós estudamos, na 8080, é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados entre nível de complexidade crescente, atenção básica, média e alta complexidade, com finalidade de garantir. Serviço especial de acesso aberto. Serviço especial de acesso aberto. É um serviço de saúde, preste atenção na palavra mágica, específicos para atendimento de pessoas que, em razão de agravo ou situação laboral, necessite de atendimento especial. Então, existem algumas pessoas que, pela sua condição física laboral, elas terão atendimento especial em determinadas situações. E aí elas terão acesso aberto, por isso que a gente chama especial de acesso aberto. Lembra que nós falamos das portas de entrada? Vou até me aprofundar daqui a pouquinho, mas tem as portas de entrada. Então, se tem as portas de entrada, né, uma delas é a especial de acesso aberto, tá? Que as pessoas podem ter em situações específicas de atendimento, tá? Situações específicas de atendimento em razão de agravo ou situação laboral, tá? Então ela entrará dentro dela, no SUS, numa porta de entrada chamada Serviço Especial de Acesso Aberto, tá? E a outra definição, e uma definição bastante importante também, é a definição de protocolo clínico e diretriz terapêutica. Protocolo clínico e diretriz terapêutica. Beleza. O que é um protocolo? O termo protocolo é um dos termos mais heterogêneos que eu conheço. Ou seja, é um termo que pode ser utilizado para várias coisas, né? Você vê protocolo em arquivologia você estuda de uma forma. Quando você vai estudar em ações de organização de eventos, protocolo pode ser identificado como uma outra forma, né? Mas aqui na saúde, o protocolo, de uma forma muito simples para a gente entender, o protocolo é ali uma espécie de passo a passo. Eu acho que esse termo pode ser utilizado para fins didáticos, apenas para acertar as questões de prova, para entender bem o que seria esse protocolo, tá? Por exemplo, se uma pessoa procura um posto de atenção básica, e aí essa pessoa procura porque ela está com muita dor no peito, né? Ela está tossindo bastante, então ela procura ali uma atenção básica. Beleza. Quando procura atenção básica, o médico que irá atendê-la, ele vai tentar identificar o que é. Vamos colocar então que o médico chegou na conclusão que aquela pessoa está com tuberculose. Então, ele vai encaminhar ela para o tratamento de tuberculose, contra a tuberculose. Beleza? Agora, como é que ele chegou nessa conclusão e por que ele definiu exatamente esse tratamento? Simples, porque existe um protocolo que estabelece o passo a passo para definir se é tuberculose e qual é o tratamento para esse fim. Olha lá, então, protocolo é um documento, é um passo a passo documentado, está reduzido a termo, onde que tem os critérios para o diagnóstico. Então lá tem um critério. O que é tuberculose? Então lá diz quais são os diagnósticos da tuberculose, né? Ou do agravo. O tratamento preconizado lá diz também, para tuberculose esse é o tratamento, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber as posologias recomendadas, ali o medicamento em si, quantos miligramas, tal, os mecanismos de controle clínico em relação a isso, e os acompanhamentos e verificações do resultado terapêutico, depois como que verificar se deu certo, se não deu o tratamento, tal, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Então, o protocolo é um passo a passo, tá? Onde que você tem documentado. Existem vários protocolos para várias doenças, vários agravos, tá? E todos eles são documentados e aí o médico usa eles como referência, né? O profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, né? Vai utilizar eles ali como referência para aquele protocolo em si, tá? O dentista, seja qual profissional da saúde for, que tenha protocolo, ele tem que seguir aquele protocolo, aquela demanda, tá? Então o protocolo é um passo a passo do que fazer, beleza? Show. Ok, essas definições são extremamente importantes para
fins de prova, tá? Eu até diria que do decreto o que é mais importante são as definições, tá? E outros elementos que a gente vai ver aqui também. Ok. Depois ele começa a nos falar sobre a organização do SUS, né? Ele fala que o SUS é organizado em regiões de saúde, né? Então você tem ali as regiões de saúde, estudamos a definição, que serão essas regiões de saúde, preste atenção, essas regiões serão definidas pelo Estado, é o Estado que define, né? Em articulação com os municípios. Então, quem vai estabelecer se é uma região de saúde ali, Águas Lindas, Girassol, Santo Antônio Descoberto, que também está ali próximo, né? Quem vai estabelecer se isso é uma região de saúde é o Estado, mas ele estabelece em articulação com quem? Com os municípios, então com esses municípios já citados, tá? Então ele vai fazer isso. Respeitadas as diretrizes gerais da comissão intergestora tripartite, tem que respeitar o que a comissão estabeleceu, tá? Aí ele vai dizer algumas coisas, que pode ter comissão instituída interestaduais, aí entraria Ceilândia, por exemplo, como é DF, então caracterizaria como algo que seria interestadual, né, compostas por municípios limítrofes. Por quê? Porque a Ceilândia é limítrofe ali, tudo bem que é o Distrito Federal que é limítrofe de Águas Lindas, geograficamente é o DF, tá? Porque o DF não se subdivide, tá? Mas está ali do lado da Ceilândia. Então ele vai estabelecer em articulação desses dois estados, então seria uma articulação entre o Goiás e o DF, para estabelecer ali como uma região de saúde. Ok, tá? Aí é necessário que tenha algumas coisas para caracterizar uma região de saúde. Então, no mínimo, para ser caracterizado região de saúde, tem que ter atenção primária, tem que ter urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar na região e vigilância em saúde. Eu não estou dizendo que todos os municípios têm que ter isso. Eu estou dizendo que a junção entre esses municípios tenha todas essas aqui obrigatoriamente. No mínimo, tem que ter vigilância em saúde, tem que ter atenção psicossocial, urgência e emergência, para poder ser caracterizada uma região de saúde. Beleza? Tá? Vai respeitar o que a comissão, as comissões intergestoras estabeleceram sobre isso, tá? Então, a região de saúde tem que ter todos esses elementos. A região de saúde será uma referência para transferência de recursos. Lembra que nós vimos lá na 8.142 a questão de fundo a fundo, que o recurso sai do governo federal e vai direto para o município, o recurso vai para o Estado também manda para o município tem que dar sua contrapartida. Nós estudamos isso anteriormente. Né? O que ele está dizendo, então, que esses valores será levado em consideração a região de saúde, e não só o município isolado, mas a região de saúde estabelecida, tá? A rede de saúde estabelecida. A rede de atenção à saúde estarão compreendidos no âmbito da região de saúde, então a rede de atenção estará dentro da região de saúde. A rede de atenção regionalizada e hierarquizada, né, vai estar estabelecida dentro de uma respectiva região de saúde. E ela, obviamente, como é uma região, tem que levar em consideração os aspectos geográficos ali estabelecidos. Então você vai estabelecer entre elas quais são os limites geográficos daquela região. Começa no município tal, vai o município tal e o município tal, né? Município tal de tal estado e município B de outro estado, e ele vai estabelecer isso. População usuária de ações de serviço. Então, qual é a população dessa região? Quais são as ações e serviços estabelecidos ali? Rol de ações e serviços a serem ofertados e isso aqui é o mais importante, respectivas responsabilidades. Como é uma região, tem muito município envolvido, alguns municípios ou muitos municípios, tem estado envolvido, né? Então, se isso existe, tem que estabelecer quem é responsável por quê. Daí o contrato, lembra que nós vimos o contrato? O contrato diz lá o que se faz em cada um deles. Beleza. Da hierarquização, né? Bem tranquilo, também já estudamos lá no 8080. O acesso universal e igualitário, ordenado de ações de serviço, que inicia pelas portas de entradas do SUS. Então, para se tornar usuário do sistema, é necessário entrar no SUS. E entrar é começar o atendimento.
É isso, tá? E aí nós chamamos isso de portas de entrada. Será numa rede regionalizada e hierarquizada. Aí ele vem e nos diz quais são as portas de entrada. Tá. Muitos brasileiros reclamam do Sistema Único de Saúde. Eu não vou tirar deles o motivo pelo qual eles estão reclamando. Não vou. Porque eu também entendo que em muitos lugares dava para melhorar e muito o Sistema Único de Saúde. Não é? Então eles reclamam. Beleza, tal. Reclamam. Certo. Tá? Pode reclamar. Mas qual é a maior dificuldade do sistema? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade chama-se porta de entrada. É isso. Precisa ser atendido pelo SUS? Ok. Entre no SUS. Entrou no SUS? Pode até demorar. Em alguns casos essa demora são fatais. Infelizmente, o SUS poderia melhorar essa velocidade desse atendimento em muitos casos. Né? Mas, em regra geral, pode até demorar, mas as pessoas começam a ser atendidas e, se o tempo ajudar, né, essas pessoas terminam o seu respectivo tratamento no Sistema Único de Saúde. Mas a maior dificuldade é a porta de entrada. Se você não entra no SUS, o seu atendimento nem inicia. Beleza? Então, a porta de entrada. Agora, como que se entra na porta de entrada? Como é que se entra no SUS? Primeiro, atenção primária, atenção básica, posto de saúde, médico de família. Atenção de urgência e emergência, quando vai numa emergência ali de um hospital, a emergência, certo? Você vai ser atendido, você pega uma filinha, coloca lá uma fita verde, vermelha, amarela, né? Coloca uma fitinha, né? E espera ser chamado, tá? É a emergência. A urgência já chega de ambulância, tá? Já chega lá pelo bombeiro, tá? Então você tem ali a urgência e tal. Atenção psicossocial, atenção àquelas pessoas, tal, e especiais de acesso aberto que nós estudamos, que é aquelas pessoas que, pela sua condição, ela já tem ali um acesso aberto em determinadas situações, tá? Em determinadas situações. Então, alguém ali que fez um transplante, por exemplo, pode ter especial de acesso aberto. Tá? Então, ela já tem ali em algumas situações. Essas são as portas de entrada. O que você tem que saber? Quais são? Atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial e especial de acesso aberto. Beleza? Ok. Ok. Aí ele vai nos dando algumas informações. Você pode dar uma lida, né? Lá no parágrafo 1 do artigo 11 ele fala da população indígena, nós já estudamos que o governo federal que é responsável, e óbvio que ele tem que ter todos os direitos, tal. Tá? O usuário tem ali a direito, né, à saúde contínua, né, o atendimento, o tratamento de forma continuada. As comissões intergestoras estabelecerão as regras, né, beleza. Para garantir que o usuário tenha acesso universal e igualitário, né, as comissões intergestoras, tripartite e bipartite principalmente, mas aqui também fala das CIR, né, das regionais, comissões intergestoras regionais. Precisa garantir algumas coisas, garantir transparência, integralidade, né, orientar e ordenar o fluxo de ações de serviço, monitorar o acesso às ações de serviço de saúde, ofertar regionalmente as ações de serviço de saúde, tal. Né? E o 14 está falando que o Ministério da Saúde dispõe sobre os critérios, diretrizes e procedimentos para auxiliar os entes federativos. Então o Ministério da Saúde auxilia os estados, auxilia os municípios, beleza. Aí depois ele vem e nos fala sobre o planejamento da saúde em nosso país. O planejamento parte dessas informações. Eu preciso ter todas essas informações, o mapa da saúde,
a região de saúde. Eu preciso ter todas essas informações para fazer um planejamento adequado de saúde, entender quais são as portas de entrada, né, entender ali o que se pode ter dentro de todos os elementos. Aí ele vai nos dizendo, né, que esse planejamento ele é integrado, óbvio que é integrado, comissão intergestora tripartite é integrada, então, dos 3, bipartite dos 2 estados, mais o município do estado, né? No parágrafo 3º, só para os encargos de consciência, diz que o Conselho Nacional vai estabelecer diretrizes. Sim, nós já estudamos isso anteriormente. Qual é a principal ferramenta do Conselho Nacional estabelecer diretrizes? Resolução. Então, ele estabelece resolução, se cumpre aquelas respectivas resoluções. Óbvio que os conselhos estaduais, os conselhos municipais também podem estabelecer algumas diretrizes dentro da sua competência específica. Tá? Aí tem algumas dessas competências que nos chamam bastante atenção, que é no artigo 16, quando ele fala assim, ó, no planejamento deve ser considerado, acabei de explicar, no planejamento deve ser considerado todas as informações. Para planejar, eu tenho que levar todas as informações que eu tenho ali como o norte a ser seguido. Né? Então, no planejamento deve ser considerado os serviços e as ações prestadas, inclusive pela iniciativa privada. Lembra que o mapa da saúde tem que ver tudo? Então, tem que levar em consideração também aquilo que é ofertado pela iniciativa privada, de forma complementar ao SUS, que recebe ali algum recurso do SUS para atender a população, essa iniciativa privada, ou não. Tá? Ou não. Certo? Lembrando que a iniciativa privada, de forma complementar, preferencialmente, são para instituições filantrópicas sem fins lucrativos. Preferencial, não obrigatório. Instituições privadas com fins lucrativos também podem ali assinar para prestar serviços pelo SUS, os quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. Então, esse planejamento tem que ter os mapas de saúde, óbvio. Tá? O mapa de saúde será utilizado, bem tranquilo, na identificação da necessidade de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federados. Para que ter um mapa? Só para ficar bonitão? Não, é para orientar ali as ações. O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizada de maneira regionalizada, então, pelas regiões do estado, levando em consideração ali as necessidades dos municípios ali dentro daquele respectivo estado. Então, beleza. E no artigo 19, ele fala que compete à CIB, a Comissão Intergestora Bipartite, pactuar as etapas de processo e prazo de planejamento municipal em consonância com o planejamento estadual e nacional. Então a CIB vai acompanhar, vai pactuar que esse planejamento, que esses mapas da saúde, que esse planejamento em saúde seja feito dentro dos prazos estabelecidos ali pela própria CIB e pela CIT, né? Por isso que ele fala em âmbito estadual e nacional. O estadual, ele costuma dar um prazo ali menor do que o nacional, para quê? Para que depois pegue essa do estado e mande para o nacional, garantindo assim o planejamento em todo o país. Beleza? Show, show, show. Depois ele vai nos falar ali sobre da assistência à saúde. Na assistência à saúde, ele nos chama a atenção, ele nos oferece 2 elementos que são importantes. O primeiro é da relação nacional de ações e serviços de saúde, mais conhecido como RENASES. Então, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. O outro é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME. Então, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME. Então, RENASES, RENAME. RENASES, RENAME. Qual é a diferença básica? Eu gosto sempre de começar pelo básico. Eu acho mais interessante. Olha lá. RENAME, medicamentos essenciais. RENAME é dos medicamentos. Se RENAME é dos medicamentos, o RENASE é das ações e serviços de saúde. Ações e serviços de saúde. RENASE, ações e... E o que é? É uma lista. É uma lista com as ações e serviços de saúde ofertados. Quando se tem essa lista,
nós estamos falando do Renases. Quando tem uma lista dos medicamentos essenciais utilizados pelo Sistema Único de Saúde, é o Rename. Então tem uma lista das ações e serviços, Renases, e uma outra lista dos medicamentos essenciais, Rename. Duas listas, beleza? Essas listas, existem algumas ações nelas, e aí é isso que o decreto vai nos colocar. Então ele começa dizendo o seguinte, ó, que o Renase compreende todas as ações de serviços do SUS, ofertada ao usuário. Beleza. No seu parágrafo único, nos chama a atenção, que fala o seguinte, ó, o Renase, essa lista do Renase, das ações e serviços, a cada 2 anos o Ministério da Saúde irá consolidar e publicar as suas atualizações. Então, as atualizações do Renase, preste atenção nisso, porque isso é importante, principalmente em comparação com o Rename. As atualizações dessa lista do Renases será feita pelo Ministério da Saúde a cada 2 anos. Então, atualiza e publica a cada 2 anos as ações e serviços ofertadas pelo SUS. Beleza? Tranquilo? Ok. Né? Para que haja esses serviços, óbvio que como nós temos uma gestão descentralizada, terá então pactuação entre União, Estados, DF e municípios, né, para garantir ali quais são em relação ao rol, as responsabilidades de quem é que faz quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo, o município faz isso, o Estado faz aquilo, né, junto ao Renase. Então tem que ter uma pactuação entre todos, beleza. Né? Os estados, os DF, os municípios irão adotar medidas complementares, tal, em consonância com o Renase, eles podem adotar medidas complementares, além daquilo que está no Renase, tá? Mas tem que estar em consonância ali, beleza. Tá? Então, além daquela lista, eles podem fazer algo a mais, se assim eles desejarem, certo? Sendo que o Renase é obrigatório cumprir, tá? Beleza, olha lá. Rename também é uma lista, só que agora é de medicamentos essenciais. Preste atenção nisso. Quando nós vimos o Renases, nós vimos que o Ministério da Saúde vai atualizar e publicar a lista a cada 2 anos, correto? Beleza. E em relação ao Rename, isso aqui é importante. Por quê? Em relação ao Rename, agora, em 2022, nós tivemos alterações significativas sobre a atualização do Rename. Antes de 2022, era igual ao Renase. Era, não é mais. Era igual ao Renase, ou seja, iria ter uma atualização a cada 2 anos. Era assim. Então, se você pega materiais antigos sobre o decreto presidencial, vai estar lá dizendo que o Rename, o Ministério da Saúde, vai atualizar a cada 2 anos. Está lá. Só que isso é antigo. 2022 tivemos alteração. Beleza? Se 2022 tivemos alteração, significa o seguinte, que a partir de agora não funciona assim. Funciona então como? Simples. Primeira coisa, quem vai atualizar o Rename também é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o órgão competente para atualizar o Rename. Quando que ele irá atualizar? Aí ele vem e nos traz aqui 3 possibilidades dessa atualização. Inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. Então, ele nos dá 3 possibilidades de atualização. Beleza? Tranquilo? Entendemos? Show! No Renases, não. O Renases é a cada 2 anos. Ministério da Saúde. Rename, 3 possibilidades. Primeira possibilidade, olha lá, a cada 2 anos. Beleza? Então, o Rename também o Ministério da Saúde vai fazer a cada 2 anos. Mas não é só isso.
tá? Não é só isso, a cada 2 anos. Tá? Só que ele ainda diz mais, ele fala assim, ó, a cada 2 anos, disponibilizar nesse prazo, lista de tecnologias incorporadas, excluídas e alteradas pela Conitec. Então, o Conitec é um conselho técnico sobre isso, ele pode estabelecer novas listas de tecnologias ou excluir, e com a responsabilidade de financiamento pactuar na forma tripeste, até que haja consolidação na referida lista. Então é simples. O Rename, oficialmente, será atualizado a cada 2 anos. Mas no decorrer desses 2 anos, pode ter ali atualizações paralelas, que não é oficial no Rename, mas entra em vigor. Tá? É uma lista à parte. Certo? Quem é que vai fazer essa lista à parte? A Conitec. O que nessa lista à parte pode fazer? Excluir, dentro desses 2 anos, excluir ações e serviços que estão, ou melhor, excluir medicamentos que estão no Rename, certo? É medicamento. Então a Conitec pode excluir medicamentos que estão no Rename, dentro desses 2 anos, ou incluir sem ser na lista oficial. É uma lista paralela. Exclui e inclui numa lista paralela. Que só vai entrar na lista oficial 2 anos. Por quê? Porque o Rename será atualizado a cada 2 anos. Beleza? Então tem uma lista oficial, Rename, e uma lista paralela que é feita pela Conitec. Beleza? Tá? E aí, a cada 2 anos, pega essa lista paralela e atualiza no Rename. Ok? Só que ainda tem um outro aspecto, que é o seguinte. Do FTN, à medida que sejam identificadas novas evidências sobre tecnologias. Amados, se for identificado novas evidências, pode atualizar o Rename. O Ministério da Saúde pode atualizar o Rename. Tem novas evidências de novas tecnologias? Atualiza o Rename. Tá? Atualiza o Rename. Por que isso aqui foi feito? Para a gente entender. Por que teve essa alteração? Amados, por conta aí da crise sanitária que nós tivemos. Tá? Então, esses anos aí, o SUS teve que ter alterações significativas. Tá? A utilização de medicamentos, vacinas, né? Essas situações todas, teve que fazer algumas alterações para conseguir atender o melhor possível a população. Tá? Portanto, uma delas é essa. Então, se foi estabelecido ali novas evidências de novas tecnologias, tá ok? Então pode ser colocado no Rename. Tudo bem? Tá? E quando houver protocolos clínicos ou diretrizes terapeutas, quando a incorporação, alteração ou exclusão de tecnologia em saúde e da existência de novos estudos e evidências científicas identificados a partir de revisões periódicas da literatura relacionada ao seu objetivo. Ou seja, se foi estabelecido algum novo protocolo, algumas ações ou alguma alteração no protocolo, mediante novas evidências e que essas evidências estejam em periódicos da literatura especializada de saúde. Então, se tem ali evidências, está em periódicos especializados em saúde, né, pode ser colocado isso também no Rename, conforme o decreto, tá? Conforme o decreto. Não sei até quando isso vai durar, porque isso aqui basta uma canetada do presidente da República para mudar, né? Mas em 2022 foi vigente isso aqui, e então para a sua prova, né, se tem evidências em periódicos de literatura, né, ok, também pode ser alterado o Rename pelo Ministério da Saúde. Ok, os estados, o DF e os municípios têm que adotar, né, ali o que está no Rename, mas eles também podem adotar ali medicamentos, né, complementares, certo? Então pode ter ali algum medicamento complementar além daquilo que está no Rename. O acesso universal e qualitário pressupõe, né, para que tenha acesso universitário e qualitário, pressupõe estar o usuário assistido por ações de serviço, ter o medicamento sido prescrito por um profissional de saúde, no exercício regular da função do SUS. É por isso que para pegar uma receita e ir lá na saúde pública e pegar a medicação, tem que ser pelo médico do SUS. Beleza? De boa? Essa prescrição está em conformidade com o Rename, ok? E também com os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, né? Aquele passo a passo para aquela diretriz terapêutica em si. Ou com relação específica complementar, estadual, tal, se tiver ali no estado. Ter dispensação ocorrida em unidade indicada pela direção do SUS. Ok. Os entes federativos poderão ampliar o acesso dos usuários ao sistema farmacêutico, né?
Se assim eles entenderem, tem ali recursos, eles podem fazer. O Ministério da Saúde pode estabelecer regra diferenciada para acesso de medicamentos de caráter especializado. Então, alguns medicamentos de caráter especializado, o Ministério da Saúde pode estabelecer regras específicas, tá? Ali dentro do RENAME. A RENAME, em relação específica complementar estadual distrital, mediante somente poderão conter produtos com registro óbvio, né? Aqueles produtos que estão no RENAME foi aprovado pela Anvisa, tem registro da Anvisa. Aqueles que os estados e municípios do DF queiram oferecer de forma complementar, também tem que ser autorizado pela Anvisa, com registro da Anvisa, isso é óbvio. Beleza. Das articulações aqui, tá? Então, basicamente, comissões intergestoras, o próximo título das comissões intergestoras. Ele cita quem são, então ele fala da CIT, a tripartite, da CIB, a bipartite, e aí ele vai citar a CIR, Comissão Intergestora Regional, que a 8080 não fala sobre ela, mas ele fala aqui, ó, no âmbito regional vinculado à Secretaria Estadual para efeitos administrativos operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Então, a Comissão Intergestora Regional é uma espécie de subcomissão da CIB. Então, pense no estado, é um estado como São Paulo, por exemplo, é um estado grande, tá? Com muitas realidades, então eu posso ter uma regional, por exemplo, para Grande São Paulo, eu posso ter uma outra regional para atender ali o litoral, né? Então uma comissão intergestora para o litoral. Então ele pode estabelecer comissões regionais dentro dessa CIB, que serão administrativos para a CIB, beleza? Ok. As comissões intergestoras, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, e pelo Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Nós já vimos isso lá atrás, dentro da composição da CIT. Então você tem lá 7 membros pelo Ministério da Saúde. Ainda você tem 7 membros indicados pelos estados. Então você vai ter lá a Comissão Nacional de Secretários Estaduais em Saúde. Essa comissão é de secretários estaduais. Elas irão indicar os 7. Também tem 7 dos municípios. Então vai ter lá a Comissão Nacional de Secretários Municipais da Saúde. Vai indicar ali os 7. Beleza? Na CIB da mesma forma. Na CIB vai ter ali do representante do governo estadual, beleza? E dos municípios. Quem é que vai indicar dos municípios? O Conselho Estadual, que já que é do Estado, Conselho Estadual de Secretários Municipais, dos municípios ali daquele Estado de saúde. Tá? Nós vimos isso lá, ele só está repetindo isso aí. Aí ele vai citar aqui algumas coisas em relação ao que a comissão vai fazer, eu recomendo uma lida. Depois ele nos traz ali uma seção que essa comissão vai acompanhar, que é a questão do contrato organizativo e algumas regras que esse contrato tem que ter. Também recomendo aí uma lida sobre os aspectos do que se deve ter no contrato. Beleza. E aí nós chegamos então em nossas questões, nos exercícios. Beleza? Ok. Questão número 1. Segundo o decreto 7.508 de 2011, que regulamenta a 8080 de 1990, define que o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é definido como... É uma definição. Espaço geográfico contínuo, de agrupamento de municípios limítrofes, com características culturais, econômicas e sociais, com uma infraestrutura de transporte comum. Só pode ser região de saúde, letra A. Região de saúde, certo? O candidato mais desatento, ele vai usar os termos, ele vai confundir facilmente com o mapa de saúde, certo? Porque ambas são aspectos geográficos, né? Então, facilmente ele confunde. Preste atenção para não confundir isso. 2.
Segundo o Decreto 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei 8080 de 1990, define que acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde é definido como definição também, né? Acordo de colaboração. Um acordo de colaboração que é colocado no papel, reduz-se a termo, entre os entes federativos, entre os municípios, entre os estados, para organizar algo. Vai estar lá, contido lá, indicadores de metas, critérios de avaliação, quem vai fazer o quê, os valores serão colocados ali. O que nós estamos falando? Obviamente, nós estamos falando, letra A, do contrato organizativo da ação pública da saúde. Beleza? 3. Segundo o critério 7.508 de 2011, que regulamenta 8080 de 1990, define que a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se capacidade instalada existente e o investimento de desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema, é definido como descrição geográfica. Leva em consideração tudo que é ofertado pelo SUS, mas também pela iniciativa privada. Se essa descrição existe, nós estamos falando do mapa da saúde, letra B. Letra B. Questão 4. Segundo o decreto 7.508 de 2011, que regulamenta 8080 de 90, define protocolo clínico e diretriz terapêutica como? Qual é a definição de protocolo clínico e diretriz terapêutica? Instância de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras de gestão compartilhada. Não, isso aqui nós estamos falando das comissões intergestoras, né? Não é. Protocolo é outra coisa. B. Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, tratamento preconizado, com medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber a posologias recomendadas, mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Amados, diagnóstico da doença, tratamento preconizado, nós estamos falando então de protocolo clínico, diretriz terapêutica. Só lembrar, tuberculose, eu gosto do exemplo de tuberculose. Tuberculose tem lá diagnóstico, tem lá tratamento preconizado, certo? Bonitinho, é um protocolo bem bonitinho de tuberculose, tá? Então, tá lá, bonitinho. É isso, é um documento que diz o passo a passo do que faz, como que identifica o que é tuberculose e como que faz para tuberculose e outras também, tá? Várias outras, tá? Centenas de outras. Beleza? Então, a resposta é a letra B da questão 4, é a correta. 5. As regiões de saúde serão instituídas. Quem institui as comissões de saúde? As regiões de saúde, ou melhor, quem institui as regiões de saúde? A, pelo Ministério da Saúde. É óbvio que não. Não é o Ministério da Saúde. B, pelo Estado, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestora Bipartite, CIB. C, pelo Estado, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestora Tripartite. E pelos municípios. É óbvio que não é só pelos municípios. Então a D também está errada. Então ficamos entre a B e a C. Diferença entre elas... Na B e na C fala que é o Estado em articulação com os municípios. Em ambas, Estado em articulação com os municípios. A diferença é que na B fala que é respeitando o que foi ali pela bipartite, e sim, tem que respeitar. E a C fala que é aquela que é respeitada
pela tripartite. E sim, tem que respeitar. Mas o que está na letra do decreto, na letra da lei, na letra do decreto? Na letra do decreto, ele cita a intergestora tripartite. Sendo assim, é o item C. Mas a B estaria errada? Não é que ela estaria errada, mas é porque a C está mais completa. Cumprindo a CIT, cumpre-se a CIB. O fato de cumprir a CIB não necessariamente cumpre-se a CIT. Beleza? Cumprir ali o que acontece no Estado não necessariamente vai ser o que foi organizado em âmbito nacional através da Comissão Intergestora Tripartite. Tá? Então, por isso que o decreto cita a CIT propriamente dito. Então, é a letra C o item correto. 6. Para ser instituída a região de saúde, deve conter, no mínimo, ações e serviços de exceto. Uma delas não faz parte ali no mínimo para estar estabelecido como região de saúde. Vamos achá-la. Letra A, atenção primária, tem que ter, para ter região de saúde tem que ter. B, urgência e emergência, tem que ter também, beleza. C, atenção psicossocial, tem que ter também, tá lá, tem que ter. D, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, também tá lá, tem que ter também, beleza. E, vigilância ambiental, não tem isso lá não, não tem essa vigilância ambiental lá não. Então, a única exceto é a letra E, tá? Porque a gente está falando do que é no mínimo dentro de região de saúde. Sendo assim, a letra E é o item correto. Por quê? Porque ele quer exceto. Qual é a única que não faz parte? A única que não faz parte do mínimo para estabelecer uma região de saúde é a vigilância ambiental nesse rol aqui. As outras todas fazem parte, sim. 7. São portas de entrada. Importante, você tem que saber. São portas de entrada as ações ao serviço de saúde na rede de atenção à saúde, os serviços de... Tá faltando um exceto aqui, tá? Exceto. A, de atenção primária. B, de atenção de urgência e emergência. C, de atenção psicossocial. D, serviço especial de acesso aberto. E E, especial de atenção secundária. Amados, obviamente, sobre as portas de entrada, a única que é exceto, a única que está faltando, a única que não é essencial de porta de entrada, que não é porta de entrada, é essa tal especial de atenção secundária. Isso não existe, tá? Isso não existe, certinho? O que existe é especial de acesso aberto, tá? Por exemplo, para uma pessoa que teve um transplante, em alguns casos terá especial de acesso aberto, beleza? Tá? Essa especial de atenção secundária não existe. Sendo assim, a única que é exceto é aí, no seu material já vai estar corrigido, vai estar lá escrito exceto. Beleza. 8. Sobre o planejamento da saúde, marque o item incorreto. O item incorreto. Qual é o item correto da 8? Sobre o planejamento, marque o item incorreto. Incorreto, só tem uma errada. Vamos achá-la. A. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado do nível local até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Tá correto, né? Tá correto. Tá falando ali de uma rede hierarquizada, regionalizada, de acordo com os respectivos conselhos de saúde, conselho do estado, conselho do município. Ok, correto. B. No planejamento deve ser considerado os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada, não mais que de forma complementar ao SUS, os quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. O item está incorreto. Incorreto. Achamos a incorreta, é a letra B. Por quê? Tá. Primeiro ele está falando sobre mapas de saúde, certo? O assunto é mapa de saúde. Ele fala, para usar esse mapa, o planejamento vai usar esse mapa, que deve ser considerado, então,
a iniciativa privada. Beleza, tem que ser considerada iniciativa privada no mapa. Só que ele fala assim, não mais que de forma complementar ao SUS, ou seja, somente na forma complementar ao SUS. O item está errado, porque são aquelas da iniciativa privada que vão atuar de forma complementar ao SUS, mas também aquelas que vão atuar de forma não complementar ao SUS. Sendo assim, o item está errado porque ele exclui aquelas que atuam de forma não complementar ao SUS e sim, elas devem ser levadas em consideração. Então o item correto é o item B. Vamos à questão número 9, olha que ele fala. Segundo o decreto 7.508, marque o item incorreto. Então aqui nós temos uma única que está incorreta, vamos achá-la. A relação nacional de ações e serviços de saúde, RENASES, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento à integralidade da assistência à saúde, que a cada 2 anos o Ministério da Saúde constituirá e publicará as suas atualizações. RENASE é uma lista que fala sobre ações e serviços. E sim, o Ministério da Saúde vai atualizar a cada 2 anos. O item está correto. Correto, estamos procurando a incorreta, vamos para B. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doença ou de agravos no âmbito do SUS, o qual o Ministério da Saúde constituirá e publicará as atualizações. RENAME, medicamentos indicados para o atendimento, medicamentos essenciais, no âmbito do SUS, e sim, o Ministério da Saúde consolida e publica as suas atualizações. Está correto? Seja pelo motivo pelo qual aquela atualização aconteça. Ele vai publicar, pode ser a cada 2 anos, né? Pode ser ali por novas evidências, mas quem faz é o Ministério da Saúde. Ok, B correto. C. Nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde não poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e pelo Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Amados, é óbvio que o item está errado. Nas comissões intergestoras não só pode, como deve. Fala aqui, ó, não poderão ser representados. Eles são representados. Tem lá os membros que representam o Estado. Quem indica? O Conselho Nacional de Secretários, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Município, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Dentro da CIB, no Estado, quem indica dos municípios? Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Está lá, aqui está errado, porque ele fala, não poderão ser representados e podem sim, encontramos a incorreta, é o item C. Vamos a 10 e última questãozinha dessa aula. Olha o que ela fala. O Ministério da Saúde constituirá e publicará as atualizações, exceto, temos só uma aqui que não haverá a consolidação da publicação do Ministério da Saúde. Vamos encontrá-la. Letra A. Da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME, a cada 2 anos, e disponibilizará nesse prazo a lista de tecnologias incorporadas e excluídas e alteradas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, no SUS, CONITEC, e com a responsabilidade de financiamento pactuado de forma tripartite até que haja consolidação da referida lista. Está correto? Faz a cada 2 anos, mas vem a CONITEC e pode fazer aquela paralelazinha que eu fiz, que eu falei, né? E aí depois de 2 anos vem lá o Ministério da Saúde e atualiza, né? Beleza, A está correta, B. Do Formulário Terapêutico Nacional, FTN, à medida que sejam identificadas novas evidências sobre as tecnologias constantes na RENAME vigente. Correto também. O Ministério da Saúde pode atualizar toda vez que a FTN identificar novas evidências sobre tecnologias constantes do RENAME. Beleza, pode atualizar sim. C.
de protocolos clínicos ou de diretrizes terapêuticas, quando da incorporação, alteração ou exclusão de tecnologia em saúde no SUS, e da existência de novos estudos e evidências científicas identificados a partir da revisão periódica da literatura relacionada aos seus objetos. Correto também, o Ministério da Saúde pode atualizar quando tiver protocolos clínicos e diretrizes, ali estudos e evidências científicas, né, a partir de revisões periódicas da literatura especializada naquele assunto, também pode atualizar. Como estamos procurando a exceto, só pode ser a D, vamos ver se é ela mesmo, da Relação Nacional de Ações de Serviço de Saúde, RENASES, a cada 2 anos. E disponibilizará nesse prazo a lista de tecnologias incorporadas, excluídas e alteradas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, e com a responsabilidade de financiamento pactuada de forma tripartite até que haja consolidação da referida lista. O item está errado, eu acho que você já identificou o erro. E isso, amados, o texto está bonitinho, só que esse texto não se aplica ao RENASES, mas sim ao RENAME. É no RENAME que a Conitec pode fazer a lista paralela, né? No RENASES não. No RENASES não. O decreto não fala sobre o RENASES, só fala sobre o RENAME. Beleza? Fechou o decreto? Decreto tranquilo, importante, mas é tranquilo depois de ter estudado 80-80. Sem 80-80 ele é bastante chatinho de ser estudado. Amados meus, fico por aqui. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.